Pai dos irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje a nossa lição de número 6. E o nosso tema é: os discípulos são comissionados por Jesus. E o nosso texto do dia, que está em Mateus capítulo 10, versículo 1, diz assim: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Então Jesus, nós vamos ver nessa lição, que Jesus ele treinou esses discípulos tiveram, vamos dizer assim, um discipulado com Jesus para começarem a pregar, a falar acerca do reino do Senhor. Mas aqui nós vemos que o Senhor também deu o poder para que eles pudessem fazer essa obra, expulsarem demônios, deu a unção, derramou sobre eles a autoridade, deu a autoridade, derramou sobre eles a unção. E a nossa síntese diz assim: o evangelho deve ser proclamado independente da aceitação ou não das pessoas. Ou seja, os discípulos, todos aqueles que ouviram a mensagem do Senhor através dos discípulos, se converteram? Irmãos, claro que não. Então cabe a nós pregarmos a palavra de Deus dentro do tempo ou fora do tempo. Ou seja, todo momento é momento de nós falarmos acerca do reino de Deus, não somente com palavras, mas também com a nossa atitude, com o nosso testemunho. Então, não importa essa pessoa, não importa sim, nós temos que pregar com o coração para que a pessoa possa se arrepender e venha reconhecer os seus pecados. Porém, se ela não quiser, aí, meus irmãos, nós não podemos ficar, vamos dizer assim, querendo insistir no sentido de querer fazer com que a pessoa faça aquilo que nós queremos que ela faça, ficar pressionando a pessoa. Não, a pessoa tem liberdade, ela aceita ou não aceita, isso é um direito que ela tem. O nosso texto bíblico que está em Mateus 10, do 1 ao 15, diz assim: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos apóstolos são esses. Aí vai dizer o nome dos apóstolos: Mas ide antes das ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Isso é muito importante. Nós recebemos de graça e nós temos que devolver de graça para o Senhor. E o versículo 14: Se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então, Jesus ele está dizendo para os discípulos: faça a sua parte, pregue a palavra, faça aquilo que tem que ser feito. Se a pessoa te receber, bom; se a pessoa não receber, sacuda o pó dos seus pés, venha sacudir o pó dos seus pés e vá embora. Você fez a sua parte. Nós temos que fazer a nossa parte, irmãos. Nós ficamos preocupados: será que a pessoa vai aceitar? Será que não? Será que sim? Nós temos que pregar para que ela venha aceitar de todas as formas, com amor no coração, com desejo de arrependimento daquela pessoa. Mas se ela não quiser, é um direito que ela tem. Aí, nossa introdução: Jesus escolheu e preparou 12 homens para serem seus primeiros discípulos, depois de comissionar e orientar quanto à missão deles. O mestre os revestiu de poder para realizarem sinais que comprovariam as boas novas do Evangelho e a chegada do reino dos céus. A missão destes primeiros discípulos era levar a paz a todas as pessoas, expulsar os espíritos imundos e curar as enfermidades e todo o mal. O mestre orienta os discípulos, mostrando como deveriam proceder ao chegar e ao sair das casas ou cidades. Jesus também ensina a respeito das consequências que sofreriam aqueles que não recebessem os discípulos e nem escutassem as suas palavras. Então, Jesus ele deu o exemplo, ele fez tudo isso que deveria ser feito. Nós vemos que Jesus ele não somente manda fazer, mas sim ele mostra como deve ser feito, com o sentimento que deve ser colocado. O tópico 1, os 12 discípulos e a proclamação do reino dos céus. A parte 1, a preparação. Irmãos, eu não vou ler, mas nós vemos que antes de Jesus mandar estes homens, Jesus preparou estes homens. Jesus, claro, escolheu aleatoriamente, como nós vimos na aula passada. Vamos dar uma recapitulada dessa aula, nesse comentário. Porém, nós vemos que Jesus ele faz a preparação desses homens. Jesus ele dá o exemplo para esses homens. Jesus coloca na mente desses homens, de uma forma como exemplo, para que eles pudessem guardar
aquilo que deveria ser guardado, deveriam ver o exemplo para quê? Para que eles viessem fazer igual. Então Jesus dá uma preparação, faz uma preparação com eles. Tendemos a acreditar que os sinais feitos por Jesus ninguém mais poderia fazer, mas na verdade ele estava capacitando e treinando seus discípulos para milagres ainda maiores. Então Jesus, ele estava treinando aqueles homens para milagres ainda maiores, como que expandir o reino dos céus e expandir acerca da palavra de Deus. Então perceba que Jesus, ele dá autoridade, dá poder para aqueles homens e faz uma preparação tanto na mente como no coração daqueles homens. Mesmo que depois passavam por dificuldades, quando Jesus ele foi levado preso, nós vemos que fugiram, nós vemos Pedro que tinha tanta firmeza, achava que tinha tanta firmeza, nós vemos que ele acaba, vamos dizer assim, negando a Jesus. Nós vemos Tomé que não acreditou. Jesus falou, vou morrer e vou ressuscitar, vou morrer e vou ressuscitar. Ele morre e ressuscita, ele não acredita. Mas nós vemos que Jesus ele trabalhou na vida daqueles homens de uma forma no particular, em uma preparação para que, quando chegassem Atos dos Apóstolos, o reino dos céus pudesse ser alcançado. O 2, o comissionamento dos 12. Diferente do judaísmo institucionalizado, Jesus escolhe dentre os homens, dentre o povo, 12 homens comuns, simples e de mais diversas origens. É como nós falamos da outra aula. Ele usa homem comum, do dia a dia. Pessoas, às vezes a gente acha que não tinha conhecimento. Claro que eles tinham conhecimento, conhecia essa história, conhecia a liturgia de culto, conhecia as coisas. Porém, nós vemos homens comuns do dia a dia, não mestres. Jesus escolheu o discípulo dos mestres daqueles dias, os doutores. Não, Jesus escolhe homens simples, mas de coração aberto, com desejo e vontade de fazer a vontade de Deus. O tópico, a parte 3. Compaixão para proclamar o reino dos céus às ovelhas perdidas da casa de Israel. Um dos principais exemplos que Jesus deixou para seus discípulos é a compaixão pelo povo sofrido da Galileia e sul da Síria. O termo bíblico judaico para compaixão era Rahamim, que tem o significado de amor materno. Jesus demonstra que é com esse amor que os discípulos deveriam amar aqueles a quem iriam anunciar o evangelho. Então eles deveriam pregar a palavra de Deus, eles deveriam falar acerca do reino de Deus. Aqui vai falar até da Síria, o sul da Síria, vai falar sofridos da Galileia, porque eram províncias ali que tinha certo problema. Mas uma situação que não está aqui, nós poderíamos citar, é a mulher samaritana. Jesus ele vai àquela mulher samaritana, quebra as barreiras, anuncia o evangelho para uma mulher que ainda era samaritana, que tinha o problema entre os judeus e os samaritanos, mas nós vemos que Jesus ele anuncia para aquela mulher. Ele quebra os paradigmas para anunciar aquela mulher. Então, aqui não está inserido, mas nós poderíamos até inserir essa questão. Por quê? Porque ela também, aquele povo também era a ovelha perdida da casa de Israel. Mas Jesus, ele quer que o povo proclame o evangelho. Jesus faz com que eles venham pregar a palavra. E nós vemos que Jesus ele não faz com que não venham ter restrições. Porque o apóstolo Paulo, quando começou a pregar e falar, o apóstolo Pedro ficava meio receoso. Ele falava com os gentios, mas quando estava perto dos judeus ficava com vergonha, ficava meio acanhado. Mas aí o apóstolo Paulo chamou a atenção dele. Nós vemos que Pedro teve uma visão dos animais impuros, e aí Deus fala com ele, ele vai até a casa de Cornélio, prega ali e batiza aquele povo ali. Mas nós vemos que Jesus veio para quebrar os paradigmas e todos o povo tem que ser anunciado o reino dos céus. O tópico 2. Sinais e milagres acompanham os comissionados. Os discípulos recebem poder. Jesus não tinha ciúmes ou medo de que seus discípulos se sobressaíssem, pois sua visão era de crescimento do reino dos céus. Irmãos, se o próprio Jesus não tinha esse medo de os seus discípulos se sobressaírem perante ele, claro, isso nunca aconteceria, mas o que nós entendemos de Jesus? Jesus era humilde, tão humilde, que não se preocupava com isso. Ele mais queria que o reino se propagasse mais. Que viesse as pessoas vinham aceitasse a Deus, a palavra do Senhor, e proclamasse o reino dos céus e parasse que esse farisaísmo, como tinha nos aqueles dias. Mas Jesus ele não ficava não teve problema nenhum, não teria problema nenhum se ele se sobressaísse. E nós vemos que hoje muitos são barrados por isso, que se sobressai, pega um pouquinho melhor que aquele, pega um pouquinho melhor que o outro,
Ao invés de os líderes dar oportunidade para aquele rapaz ou aquele senhor, de repente começou a pregar a palavra, com entusiasmo, ao invés de dar oportunidade para pregar, para poder falar ainda mais acerca do reino de Deus, não, deixa na geladeira e fala, e prega muito, vai ser uma concorrência para mim. Então hoje, as pessoas veem as outras como concorrentes. Jesus não, Jesus estava preocupado com o reino. Jesus estava preocupado em as pessoas aceitarem o seu nome, em proclamarem a sua ressurreição, em falarem acerca dos seus milagres e dar testemunhos acerca de Jesus. Ele queria isso. E se as pessoas, e se de repente algum discípulo dele, de repente falasse, pronunciasse de repente melhor do que ele, alguma coisa, não teria problema. Nós vemos que Jesus não escreveu nada. Jesus falou, os outros escreviam. Não pode haver ciúmes no reino dos céus. As pessoas fazem e têm que fazer mesmo e que cresçam cada vez mais. E nós temos a nossa participação e temos que ter ela. Sim, e fazemos a vontade de Deus. Mas é um problema muito grande. Jesus deu poder para aqueles homens, eles começaram a falar com entusiasmo, com desejo, começaram a pregar. E para Jesus foi um ganho muito grande eles começarem a fazer a sua vontade. Parte 2. A mensagem dos discípulos deveria ser a mesma de Jesus. A pregação dos discípulos deveria ser a mesma de Jesus. Mas além da mensagem do reino, eles necessitariam atender outros imperativos. Curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos e expulsar os demônios. Então, como deveria representar Jesus numa situação como essa? Não somente pregar, mas também fazer os sinais. Hoje, nós não vemos sinais sendo vistos com tanta facilidade como nós víamos antigamente. A culpa é do Senhor, o Senhor não mudou, quem mudou foi nós mudamos. Nós deixamos de orar, nós deixamos de ler mais a Bíblia, nós nos deixamos, meus irmãos, de nos entregar mais à presença de Deus para alcançarmos as bênçãos espirituais. Então nós que temos essa participação de culpa. Jesus ele quer continuar operando. Então esses homens aqui estavam com esse coração aberto, estavam fazendo a diferença. Então nós vemos que a mensagem deles deveria ser a mesma de Jesus, o mesmo tom de voz, o mesmo jeito de Jesus pregar, eles também pregavam. Eles faziam a vontade do seu mestre, eles imitavam o seu mestre. E assim que o discípulo fazia, imitava o seu mestre. Parte 3. Os discípulos não poderiam utilizar o poder recebido em benefício próprio. Irmãos, esse é um problema muito grande hoje. Porque se faz hoje, Deus dá graça, Deus dá dons para as pessoas, o Senhor Jesus tem essa misericórdia conosco, e muitos se acham proprietário dos seus dons, proprietário daquilo que o Senhor Jesus deu e concedeu de graça. Jesus deu para nós, meus irmãos, para que o seu reino possa ser propagado, para que o seu reino possa crescer. Não é o meu reino, é o reino do Senhor. É Ele que tem que crescer. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Importa, meus irmãos, que o Senhor Jesus cada dia mais venha se sobressair e nós venhamos a diminuir. Então o desejo do Senhor é que nós venhamos fazer a vontade dEle, venhamos usar aquilo que Ele tem nos concedido, a oportunidade de ler melhor a palavra, de interpretar melhor as Escrituras, não em benefício próprio, mas em benefício do reino dos céus. Talvez nós pensemos assim, mas irmão, mas a gente não está pregando, mas será que nós pregamos para que as pessoas possam se arrepender ou nós pregamos para nós nos promovermos? Depende, a nossa, depende muito, meus irmãos, às vezes do nosso entusiasmo, depende da nossa vontade, do nosso desejo de fazer a diferença. Então essa tem que ser a diferença da nossa vida. Fazermos a vontade de Deus, buscarmos a presença de Deus e exaltarmos o seu nome, que tem que ser o mais importante. Nem todos aceitam a mensagem do reino, a paz de Deus. Os discípulos são recomendados a oferecer a paz de Cristo a todas as ovelhas perdidas da casa de Israel. É claro, como nós já comentamos, é claro, a gente às vezes prega, vai até entregar um folheto, um simples folheto, tem pessoas que não recebem, tem pessoas que não querem. Vai fazer malcriação para a pessoa assim? Claro que não. Vai falar que ela vai para o inferno? Vai colocar um juízo sobre ela? Claro que não. O que nós temos que fazer é fazer aquilo que tem que ser feito, buscar a Deus, falar, ó, aqui tá, irmão, receba um folheto em nome de Jesus e tal, dependendo conforme a sua abordagem, sem esperar nada em troca. Nós temos que fazer sem esperar nada em troca, no sentido de que não ser aclamado, mas sim de fazer a vontade de Deus. E às vezes fazer a vontade de Deus, meus irmãos, requer muita persistência, requer às vezes ser um pouquinho cara de pau, sem esquentar a cabeça. Por quê? Porque essas coisas estão sujeitas a acontecer. E de repente você vai fazer isso, a pessoa não quer,
Às vezes você prega a palavra e tudo, e fala, às vezes chama, de repente na hora do apelo, você vê o descrente lá, e chama ele, de repente, para poder aceitar Jesus. Ele não quer, é um direito que as pessoas têm. Nós não podemos forçar as pessoas têm um livre-arbítrio. Claro, todo livre-arbítrio requer uma responsabilidade. E as pessoas têm que estar cientes que um dia vai chegar o momento que vai ser colocado que ela teve a oportunidade. Então nós temos que fazer a nossa parte. Lidando com a rejeição. Jesus orientou os discípulos mostrando que algumas pessoas iriam rejeitar o evangelho e ignorá-los. É o que acontece muito hoje. E não adianta nós ficarmos desanimados. Ah, Senhor, mas como é que pode? A sua palavra, eu estou pregando e não tem resultado. Depende do entusiasmo que nós estamos fazendo, depende da motivação que nos move para falar acerca do reino dos céus. Mas saiba de uma coisa, as pessoas vão nos ignorar, os crentes vão, de repente você está pregando e começa a pregar arrependimento dentro da igreja, e que as pessoas, os crentes venham se colocar na presença de Deus, os próprios crentes vão te ignorar, não vão querer saber. Nós vemos que Jesus ele prega no Sermão do Monte, prepara os discípulos no Sermão do Monte, depois prepara os discípulos com outros ensinos, e eles começam a pregar, claro, começam a falar. Você acha que quando eles pregavam sobre arrependimento, nós vemos nos Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro ele pregava e várias almas, 3.000 almas estavam aceitando Jesus, mas só tinham só aquelas, todas que estavam ali estavam aceitando, e as outras que não aceitaram. Então veja que tem sim a rejeição, tem sim as pessoas que fazem isso, que não querem, outras começam e não continuam porque não quer, não está afim. E é um direito que as pessoas têm. Mas nós temos que saber que o Senhor é maior, Ele nos tem dado a oportunidade e nós temos que falar do seu amor, proclamar a sua palavra. O 3. Não desanime diante da recusa das pessoas. O crente não deve desanimar quando as pessoas rejeitarem a pregação do Evangelho. Não tem que desanimar. Meus irmãos, eu estava na igreja, na igreja antiga que eu estava, eu fazia muita visita na parte da tarde no domingo, e às vezes você ia na casa das pessoas, as pessoas não te atendiam. Às vezes você ia fazer visita para o próprio crente, ele não te atendia. Você sabia que ele estava lá, janela aberta, o som meio que ligado lá dentro, a pessoa não te atendia. Aí o nosso líder falou, eu entendi assim, é como se nós tivéssemos ido lá, entrado na casa da pessoa, feito uma oração, lido a Bíblia, cantado o hino, ter ido, orado de novo, ter ido embora. Porque quem não quis foi ela, nós fizemos a nossa parte, nós estávamos lá. Mas às vezes o próprio cliente não quer receber. É claro que hoje tem muito abuso, muito cara que quer se aproveitar. Porém nós vemos, irmãos, que às vezes a pessoa não quer. Então nós vemos que não desanimar diante da recusa, não desanimar diante das dificuldades, elas vão vir. Às vezes você prega uma mensagem, está cheio do Espírito Santo, você prega uma palavra, você que de repente tem a oportunidade de pregar, prega uma palavra e de repente você pensa que vai ter um resultado e não vai ter. Nós vemos o próprio Elias, ele pregou, as pessoas, os homens ali mataram os profetas ali e ele achou que ia ficar tudo bem. Na verdade não aconteceu conforme ele esperou. E o que ele fez? Mas agora ficou com medo da mulher que queria matar ele, né? E começou a ficar desanimado, foi embora, pediu a morte. Mas nós vemos, irmãos, que nós não podemos ficar desanimados mediante as dificuldades e as recusas que com certeza irão acontecer. Então, vamos aqui já para a nossa conclusão. Nessa lição aprendemos que Jesus, antes de comissionar seus discípulos para a missão evangelizadora, os capacitou. O Mestre outorgou poder aos discípulos para que eles fizessem os mesmos sinais que ele fazia. No entanto, Jesus recomendou aos discípulos que não usassem esse poder em benefício próprio, mas sempre em favor do reino. Aprendemos também que Jesus orientou os discípulos a alcançarem, primeiramente, as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas ele advertiu de que nem todos aceitariam a mensagem do reino, pois a responsabilidade da escolha é pessoal. Então cada um faz a sua escolha, cada um que decide por si, mas nós temos que fazer a nossa parte, pregar a palavra de Deus, entregar o folheto, falar para todos os tipos de pessoas, todo tipo de classe social, fazemos a nossa parte. Amém, irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.